Boa noite, meus amigos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e possamos, nós, nesse encontro, nesse momento em que tivemos a oportunidade de nos reunir, deixar que nós também possamos colaborar com essa vibração, com essa paz, com essa solicitude, com o amor de Jesus por nós. As nossas reflexões de hoje são a respeito da mediunidade com Jesus. E nós vamos ver, no decorrer dos slides a seguir, o quanto nós somos, muitas vezes, instrumentos da espiritualidade para o bem, e em algumas circunstâncias, se nos permitirmos, também para o mal. Mas a todos nós que somos estudiosos da doutrina espírita, e que o Pentateuco, a leitura, o envolvimento com a instituição espírita, a que somos acolhidos, aos poucos, vai nos favorecendo a sermos instrumentos de Jesus, através do pensamento, através das nossas atitudes, através do trabalho que vamos nos envolvendo na casa espírita. E a mediunidade, por si só, ela é tão antiga quanto o mundo. Nós poderemos ver quantas e quantas passagens nós vamos encontrar no Velho Testamento, as pitonisas e todos os eventos que marcaram então os tempos antigos. A mediunidade, ela faz parte da nossa história. Os profetas eram médiuns. Sócrates se dizia dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele ouvia a sua voz. E muitos dos princípios que Sócrates trouxe e foram elaborados por ele, também ajudam a constituir a base da doutrina espírita. Todos os povos tiveram seus médiuns. As inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que as vozes dos espíritos benfazejos que a dirigiam. Mas qual é o objetivo da mediunidade? O que é a mediunidade? O porquê dela fazer parte, então, da nossa história, do nosso conhecimento, dos nossos esforços pelo seu entendimento? Nós precisamos entender que, como tudo, desde a nossa história mais antiga, há um objetivo. E esse objetivo também faz parte da evolução dos espíritos que reencarnam no nosso mundo. A mediunidade é uma faculdade para o bem. Mas se sabe que muitos mau uso fizeram da mediunidade. Mas ela, a princípio, é constituída e direcionada para o bem. Os bons espíritos se afastam de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não seja aquilo que corresponda às vistas da providência. Afastando-se os bons espíritos, a mediunidade também existe com os espíritos mais imperfeitos que nós, que também o somos, os espíritos brincalhões, em tantas outras sessões que não são, digamos assim, envolvidas com a mediunidade, a característica da reunião mediúnica séria. São os espíritos que muitas vezes participam do jogo do copo e de tantas outras sessões que não têm essa característica de responsabilidade. Nós vamos encontrar o objetivo da mediunidade no Livro dos Médiuns, do capítulo 28. Ainda, no mesmo livro, no item 222, nós vamos entender que a mediunidade é um dom de Deus. Alguns dizem assim, é patrimônio do Espírito. Poderá vir a se tornar patrimônio do Espírito. No entanto, para a maioria de nós é uma concessão provisória. Quando se tornará
patrimônio do Espírito, quando bom uso da mediunidade ele o fizer. No entanto, para a maioria de nós, é um dom de Deus concedido ao médium não para o seu deleite, nem muito menos para a satisfação das suas ambições, mas para a sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. O que precisa ser melhorado? Para a sua melhoria espiritual. Quantos de nós, reencarnados hoje, nas lides espíritas, fracassados do passado, tivemos essa concessão, essa oportunidade de trabalho, de tarefa, de redenção? Alguns até muitas vezes dizem: a mediunidade tem uma característica tão séria, exige muita disciplina do trabalhador. Sim, por ser séria, por ser um trabalho com Jesus, é necessária a responsabilidade com a tarefa, o compromisso, a assiduidade, a pontualidade, mas não é só isso. É uma alegria muito grande podermos estarmos a serviço da espiritualidade superior, trabalhando com a mediunidade. É uma das alegrias que o conhecimento, que a casa espírita, que Jesus nos facultou nesta encarnação, a felicidade de sermos espíritas e de estarmos envolvidos com a tarefa da mediunidade. Precisamos entender também que, como ela faz parte da nossa história, não é propriamente mediunidade, é mediunismo. Pois que não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem seriedade. É esta faculdade exercida sem compromisso, principalmente moral. O médium, ele é apenas um instrumento, o intérprete dos espíritos, não a utilizando para a sua evolução pessoal e nem tampouco para a sua melhoria espiritual. A mediunidade ela foi estabelecida a partir de Kardec. Por que ela foi estabelecida a partir de Kardec? Nós poderemos então referir assim: porque é exercida, a faculdade mediúnica exercida com conhecimento de causa, com exercício moral, exercida com Jesus, como meio de aquisição e de melhoria espiritual. Temos também o mediunato, que é a missão utilizada para beneficiar a humanidade. Poucos a possuem. Nós temos dois grandes exemplos, que é Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco. Jesus, falando aos seus discípulos sobre a mediunidade, ele diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Esta recomendação de Jesus aos seus discípulos, querendo então dizer que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era o dom de curar. O que nós, nos dias atuais, recebemos gratuitamente, essa oportunidade reencarnatória, é o conhecimento albergado numa instituição espírita para fazer o uso, o exercício da mediunidade. Como? Fazê-los pagar. Mas esse pagamento, vejam bem, ele não diz respeito, ele é muito mais profundo do que apenas a retribuição monetária. Se eu beneficio alguém, por exemplo, e essa pessoa, ela então recebeu aquele benefício, não agradece. E eu penso comigo: mas que ingrato, nem sequer muito obrigado, nem um abraço, nem um sorriso, como se fosse um dever. Quando esse sentimento nos atinge, já não é totalmente gratuito. Quando nós, na atividade, muitas vezes nos colocamos na seguinte situação: eu vou à casa espírita, eu vou à reunião mediúnica, ouvimos isso de alguns confrades, para fazer a caridade.
e não percebemos que nós recebemos muito mais do que damos. Num primeiro momento, quantos de nós nos envolvemos no trabalho na casa espírita? Porque os facilitadores, com muita propriedade, muitas vezes nos dizem: olha, tem um bônus hora, nós precisamos trabalhar, estudar, estamos aqui com um objetivo, com uma finalidade. Se assim não o fizermos, retornaremos à pátria espiritual como fracassados. Quantos de nós, eu não me envergonho de dizer que eu também, lá, não faz tanto tempo assim, num primeiro momento, ingressei no trabalho na casa espírita que sirvo, pensando assim: nossa, eu não posso voltar ao mundo espiritual se eu morrer semana que vem, o mês que vem, esse ano ainda. Com todo esse conhecimento que me foi proporcionado, como eu vou voltar ao pátria espiritual? Como espírito fracassado, como espírito espírita fracassado. Então a gente ingressa num trabalho, muitas vezes no primeiro momento, visando uma recompensa da parte espiritual. Quantos espíritas falam bônus hora, segundos horas? Eu não gostaria de deixar ninguém triste com essa notícia, mas André Luiz, quando fala em bônus horas, ele se refere ao pagamento nas câmaras de retificação lá em nosso lar, e não encarnado na terra. Muitos de nós estamos realmente resgatando, mas ingressamos no trabalho, conhecemos as pessoas, os demais companheiros daquela atividade, do passe, do atendimento fraterno, da doutrinária, do trabalho mediúnico na instituição. Passamos a pouco desenvolver um sentimento a mais do que aquela retribuição, um sentimento de amor, de estar ali, de gostar de estar naquele trabalho, naquela tarefa. Quantos de nós, no início das nossas atividades, hoje tem jogo, futebol, Grenal, não vou à casa espírita, não vou à palestra, não vou ao trabalho. Passam-se os anos e quando a gente não vai, sente falta. Porque não é mais aquela retribuição, mas é o trabalho com amor. É esse sentimento inato em todos nós de estarmos atuando com Jesus, que vai crescendo cada vez mais nas nossas atividades. Então, quando também nós, nos tempos atuais, que possamos ter esse sentimento, até nas nossas palavras, nos nossos exemplos, nas nossas atividades, amor, mediunidade, pensamento, tarefa, trabalho com Jesus. Esse dom de Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem. E como meio de propagação da fé, Jesus, pois, recomendava que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, e nem tampouco um meio de vida. Esta orientação, dada por Jesus, ela continua então mais atual do que nunca, porque a mediunidade evangelizada jamais poderá ser transformada em profissão ou fonte de renda, ou mais, objeto de orgulho para o médium, para o grupo, para a casa, para a instituição, objeto de egoísmo ou de perda para o trabalhador. Sendo a mediunidade faculdade humana, natural, espontânea, neutra, pela qual se estabelece a comunicação, consciente ou não, entre os dois planos da vida, o exercício pela conquista moral é exigível, em razão dos mecanismos de sintonia que a conduta, tanto na tarefa como fora dela, vai nos proporcionar. Porque nós não somos trabalhadores de Jesus somente na casa espírita, lá fora também. Obviamente que nós temos as nossas imperfeições, que precisam ser trabalhadas paulatinamente. Não é, muitas vezes, em pouco tempo que vamos conseguir a modificação. É necessário um exercício, refletir sobre o erro, sobre a palavra equivocada, para estarmos cada vez mais ajuizando, juntamente com todo o conhecimento que nós temos, para que a educação moral ela vá se estabelecendo
em nós. Porque, do contrário, quando abrimos, poderemos dizer assim, as comportas, os sentimentos de ódio, de rancor, nós atraímos pela conduta, pelo processo de sintonia, os bons espíritos, os espíritos inferiores. Por isso sempre deverá estar em nosso pensamento esse sentimento de sintonia, de exercer a tarefa, também fora da casa espírita, com Jesus. E quando errarmos, colocarmos na nossa prece, procurando sempre, no exercício constante, esta modificação necessária. Para isso, obviamente, nós precisamos identificar aonde estamos errando, fazer o exercício do autoconhecimento, do medir as ações, do medir também os pensamentos, porque às vezes a gente não fala, não age, mas pensa. E muitas vezes a gente não comete o ato em si, porque não houve oportunidade, mas eu faria se tivesse oportunidade. Então está no nosso pensamento. Não são só as ações, as palavras ditas que nós precisamos trabalhar, mas também aquilo que nós não falamos articuladamente, mas o nosso pensamento muitas vezes gritou. Deve-se compreender que a mediunidade só existe pelo concurso dos espíritos. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho, a parábola dos talentos. E cada um de nós temos, então, em franco desenvolvimento, porque temos o conhecimento espírita, esses talentos dentro de nós. Ora, se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara, da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofre o insulto do egoísmo, quem de nós não tem resquícios de egoísmo? Do orgulho, quem de nós também não os tem? Da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sobras pesadas do estacionamento. Nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo dos seus débitos irrefletidos. É um trabalho de burilamento em todos nós. A princípio conhecendo, identificando esses resquícios de orgulho, de egoísmo em nós, para que possamos fazer o bom combate, o bom trabalho, nessa luta contínua, mas também de alegria, de estarmos fazendo o enfrentamento e procurando rumar para a tarefa com Jesus. Mediunidade por si só não basta, e aqui nós temos, eu diria assim, uma foto quase rara. Divaldo, Sueli Caldas Schubert e José Raul Teixeira. 3 grandes exemplos de mediunidade, de trabalhadores na mediunidade, que são, para nós, todos, muitas vezes, o exemplo a ser seguido, a ser colocado, então, na pauta de nossa modificação. É imprescindível saber que tipo de onda mental estamos assimilando. É importante que nós possamos identificar, na sua origem, qual o pensamento que está procurando, através da sua onda específica, a nossa sintonia, o nosso radioreceptor. Que pensamento é esse? Que onda média, que onda curta, que onda é essa que está procurando nos atingir? E não sintonizarmos, se a frequência for negativa. E procurarmos então fazer o uso da ferramenta da vontade para trocar a sintonia. Obviamente, nós estamos fazendo o gesto do seletor da TV antiga, hoje é no controle remoto, não é? Mas trocarmos, o importante é isso, trocarmos
a sintonia e identificarmos na sua fonte o pensamento que estamos naquele momento sendo alvo para não assimilarmos. Porque se o assimilamos, isso vai ajuizar qual a nossa direção. Allan Kardec, na pergunta subsequente, quando ele coloca a exposição da espiritualidade, o questionamento, interfere os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Na pergunta subsequente, ele vai colocar o seguinte: de par com os pensamentos que são nossos, haverá outros que nos sejam sugeridos? E a resposta da espiritualidade nos ajuda nesse entendimento. Porque eles vão dizer: quando percebeis que 2 ou mais sentimentos, pensamentos em vós estão a se debaterem, aí está o nosso pensamento se misturando com os vossos. Tanto os da espiritualidade superior, como os da espiritualidade inferior. Então, identificar esse pensamento na sua origem, na sua fonte, é de suma importância para o trabalho na nossa educação moral. Obviamente que lá na reunião mediúnica, aqueles que estão atuando, nós precisamos dar campo a esse pensamento para que o trabalho seja levado a efeito e sim, então, em equipe, se proporcione a modificação comportamental dos espíritos mais imperfeitos que nós, que se manifestam. O médium moralizado, que encontra na vivência evangélica a conduta de vida, é uma pessoa de bem, que procura ser humilde, no exercício diário de humildade, sinceridade, ser paciente, perseverante, bondoso, estudioso e trabalhador. Essas são as nossas metas, as conquistas que precisamos estar no esforço diário. Muitos de nós somos estudiosos, mas temos dificuldades nos outros sentimentos. Quantos de nós somos perseverantes, mas muitas vezes deixamos em segundo plano o estudo e o próprio trabalho na casa espírita a que estamos albergados. É importante que possamos procurar fazer o exercício de todos esses sentimentos, de todas essas virtudes, de toda essa tarefa que está franqueada então ao nosso processo evolutivo. Ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra, e não somente perante os encarnados. Porque quantas vezes, sozinhos aparentemente ou fisicamente falando, se assim o preferirmos, estamos sendo observados pelos espíritos, pela nuvem de testemunhas, que muitas vezes está até procurando em nós aquela sintonia para nos influenciar negativamente, e o nosso comportamento em muitas situações está modificando a própria onda que está muitas vezes tentando nos levar a uma situação infeliz, a uma dificuldade ou outra. Nós temos também responsabilidade com quem nos observa. E nos dizem as estatísticas que nós somos em torno de 7 bilhões de espíritos encarnados. Mas André Luiz e Joana de Ângeles, nós já comentamos isso aqui nesta mesma instituição, nos traz informações de que a nossa humanidade se compõe no total em torno de 28 bilhões. Isso quer dizer que para cada um de nós que está aqui no corpo físico, há 3 outros no mundo espiritual, aguardando a oportunidade de reencarnação. E muitas vezes nós não aproveitando essa oportunidade,
reencarnatório. E eles nos observando. E o nosso comportamento, dentro, fora, em todos os momentos, poderá estar colaborando, positivo ou negativamente, para a sua transformação moral ou para a permanência deles naquele comportamento que muitas vezes gera infelicidade. Então ele renascerá, será um bebezinho com os sentimentos, muitas vezes já à flor da pele, desde a infância, porque ainda não houve sentimento de modificação antes do reencarne propriamente dito. E nós somos, muitas vezes, estas ferramentas, com o nosso conhecimento, que colabora na modificação estrutural da psicosfera do nosso mundo. Não basta desejarmos a paz, que o mundo tenha paz, nós precisamos este esforço ingente e permanente de modificação em nós mesmos. Aí está como a prática mediúnica e também o comportamento fora da casa espírita exerce um papel de renovação social. Todo o progresso vem na sua hora. A da elevação moral soou para a humanidade. Neste sentido, a prática da mediunidade com Jesus é o grande instrumento de renovação social. Então, mediunidade com Jesus. Nunca temeu. Jesus está no comum. Ouvimos nas mídias sociais, ouvimos às vezes até dos próprios espíritas, tantos sentimentos muitas vezes, como o mundo está mudado, há tanta violência, há tanta dificuldade, há tanta ingerência nossa em relação ao bem e à paz. É um processo necessário. Assim como a nós Jesus facultou reencarnarmos e estarmos envolvidos com a prática espírita, quantos hoje espíritos fracassados estão tendo a oportunidade reencarnatória, falhando muitos deles, mas também proporcionando, segundo informações de Manuel Filomeno de Miranda e de Joana de Ângeles, o esvaziamento dos planos inferiores, em que com seus pensamentos de ódio, de rancor e de raiva, atuando e sofrendo a atuação dos encarnados, não dá oportunidade de progresso ao nosso mundo. Foram eles recambiados a um projeto, a uma finalidade, a reencarnação, para que com a colaboração de todos nós, que o conhecimento espírita proporciona, atuarmos enquanto ferramentas de Jesus, colaborando nesse processo vagaroso, mas permanente, de renovação mental, antes de tudo, que deve fazer parte dos nossos esforços diários. Mediunidade com Jesus, colocar em prática a lei de amor em toda e qualquer situação. Vivência da caridade, servir aos semelhantes, aprender a servir, realizando com profundidade a proposta de Jesus aos outros, o que gostaria que te fosse feito. Eis que o semeador, Mateus capítulo 13, nos diz: saiu a semear. E nós? O que nos cabe fazer? Muito obrigado, meus amigos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos sentimentos, em nossos corações. E que possamos, nesse exercício diário e cotidiano, não somente na casa espírita, em qualquer momento da nossa situação, permitir a alegria de sermos trabalhadores de Jesus e estarmos atuando, sim, e também exercendo este conhecimento com muita tranquilidade, porque nós somos as ferramentas dele. Boa noite, meus amigos, muita paz para todos.